Olá para você que está ligado no nosso Urbicast. A partir de agora a gente começa mais um episódio especial. Hoje vamos conversar com uma fonte importantíssima da política cearense que está aqui do nosso lado, vamos dizer assim. Ao meu lado também está ela, a nossa jornalista e editora da Urb News, Eduarda Pessoa. Tudo bem contigo, Eduarda? Olá, Pedro, um prazer compor essa bancada mais uma vez com você. Estamos de volta para falar de política, para falar de eleição, para falar de bastidor nesse ano aí tão importante, né, de eleição para o legislativo. E claro, não poderia ser diferente, convidado muito especial que vai adiantar algumas coisas, vai trazer esse panorama importantíssimo, porque esse ano promete, promete. E antes de a gente falar do nosso convidado, é claro que eu vou pedir para você que está nos assistindo, nos ouvindo em tantas plataformas, olha, curte, deixa o seu like, tá? Se inscreve, segue o nosso canal, enfim, participa, interage do nosso conteúdo e, claro, compartilha para todos que você gosta, para todos que você entenda que é importante assistir esse nosso episódio. E sem mais delongas, vamos falar do nosso convidado, ele que é presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, presidente Romeu Aldigueri. Romeu, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o Urbicast. E, claro, fique à vontade para conversar conosco. Primeiro, agradecer o convite, dizer da nossa alegria, da nossa satisfação de estarmos aqui com você, Pedro, com você, Eduarda, e que todos aqueles que vão nos ouvir, comentar, dialogar, para a gente conversar um pouquinho sobre política, sobre o Ceará. É verdade. E a gente já vai começar falando sobre o retorno de 2026, os trabalhos da casa, né? Porque a Alessi retornou agora e tem um ano pela frente muito importante. O primeiro semestre a gente sabe que é um semestre de movimentação da casa, principalmente por conta de projetos, de obras a serem concluídas e principalmente de votações importantes que já vão acontecer já nesses primeiros meses. Como é que está sendo o balanço do senhor para esse começo, para esse retorno? Primeiro, recebemos ontem o governador Elmano, a vice-governadora Jade, foram ler a mensagem governamental para o exercício de 2026. Dos 46 parlamentares, nós tivemos 42 presentes, extremamente efetiva a presença dos senhores parlamentares, das senhoras parlamentares, todos os secretários de Estado, presidentes vinculadas compareceram, e eu acho que nós começamos o ano muito bem em relação a isso. O governador fez uma prestação de contas do que fez em Uhum. 2025 e um protagonismo aí, um prognóstico para o exercício de 2026. É um ano importante, é um ano de eleições gerais, não só no Ceará, mas na nação, para presidente da República, para senador, deputados federais e estaduais, e onde nós vamos exercitar boa política. Nós somos uma casa do povo cearense, uma casa política, mas uma casa que trabalha muito, que produz, fez uma excelente produção legislativa no passado, mais de 3.000 projetos de lei tramitaram naquela casa, e acredito que no primeiro semestre nós vamos ter uma produção muito maior do que o segundo semestre, porque no segundo semestre as eleições começam em agosto, e aí é normal o esvaziamento do plenário, porque cada deputado e deputada vai estar tentando sua reeleição, ou vai estar fazendo campanha majoritária, enfim, é normal que a gente faça um mutirão, praticamente trabalhe só às quartas-feiras em termos presenciais para efetivar e julgar e fiscalizar e emendar as leis que porventura tenham que ser votadas. E acredito também que a gente vá ter grandes debates políticos, né? Em relação à eleição nacional, em relação às eleições estaduais. Eu pedi, inclusive, ontem que os senhores parlamentares tentassem, porque nós, inclusive, concorremos entre si, mas tentassem deixar algumas questiúnculas locais municipais nos municípios para que a gente faça um debate elevado. É isso que a sociedade cearense nos espera, é isso que ela cobra, né? Que a gente preste contas do que fez no exercício de 4 anos e o que é que a gente tem a oferecer para os próximos 4 anos, e a população livre e soberanamente vai fazer o seu julgamento popular. O senhor fala com muita tranquilidade sobre esse ano que de fato é desafiador. E voltando mais um pouco, o senhor assumiu ali na sucessão do Evandro Leitão, o prefeito Evandro, que foi presidente da Assembleia por 2 mandatos. E como é que o senhor encarou isso em um primeiro momento, assim? Porque o Evandro veio ali de uma gestão muito exitosa, de fato, muito bem avaliado, eleito por unanimidade. Como o senhor abraçou essa missão? Primeiro, nós estamos ali e é normal que cada um dos 46 deputados e deputadas almeje um dia estar presidente daquela casa, e é muita honra, é uma galhardia para mim.
Segundo, a nossa eleição ela é fruto de uma aliança entre os nossos líderes maiores, né? Nosso nome foi um nome de consenso entre o governador Elmano, o ministro Camilo, o senador Cid Gomes. Nós tivemos 44 dos 46 votos. Não tivemos o voto do deputado Alcides por uma questão da eleição local. Ele ficou, vamos dizer assim, magoado com o então presidente Evandro, por causa de um debate que o Evandro teria dito que seu filho teria votado nele para presidente. Ele disse que não votaria em ninguém para presidente. Uhum. Hoje, inclusive, disse que votaria, se arrepende, elogia a nossa gestão. E o outro foi o deputado Carmelo, que se ausentou também. Acho que foi uma questão, uma estratégia Uhum. pessoal dele, que eu Até porque respeito isso foi também. usado pela oposição posteriormente, né? Como o Exato, Evandro recebeu o voto de todos eles, inclusive da exatamente. oposição. Mas nós estamos fazendo uma gestão para todos. Nós Uhum. fizemos uma mesa eclética dos 10 deputados, 7 titulares e 3 suplentes da mesa. 8 partidos políticos estão representados. Sim, Pela primeira vez na história, em 190 anos de Assembleia, nós colocamos uma uma mulher mulher, numa segunda Larissa. vice-presidência, colocamos um deputado líder da oposição, Felipe Mota, na mesa diretora. Eu, toda quarta-feira, às 15 horas, faço reuniões ordinárias da mesa, sempre faço reuniões também da mesa ampliada com o colégio de líderes, tentando sempre ser unânime. É difícil, mas tentando tomar medidas, pelo menos pela ampla maioria, sempre conversando, dialogando, qualquer natureza de embate administrativo ou embate político, conversando previamente com cada líder. E desde que o senhor assumiu, implementou ali mudanças significativas. Reabriu a galeria para o público, definiu ali a sessão presencial obrigatória uma vez por semana, mudou o esquema de oradores. Como é que essas mudanças imprimem um modelo de gestão que o senhor acredita e defende? Primeiro, a nossa meta principal, nosso goal, vamos dizer assim, é transparência. Eu acho que Uhum. hoje, em qualquer atividade, seja privada ou pública, você tem que ser transparente, prestar contas à sociedade. E o nosso patrão é o povo cearense. Ele que trabalha, paga imposto, paga o provento do deputado e paga o salário do servidor da casa. Então, nós conseguimos já no primeiro ano, pela primeira vez na história do Nordeste, uma Assembleia selo diamante, que é a maior comenda da Associação Nacional dos Tribunais de Contas, que eleva o patamar de trabalho e referência da Assembleia em termos da sociedade. Segundo, nós abrimos a galeria, que estava fechada depois da pandemia, para que qualquer pessoa possa presencialmente, apesar de hoje a gente ter TV, rádio, internet, web, tudo, mas tem gente que quer ir, Sim, sim. né? Depois abrimos e colocamos todo o acesso digital, o acesso facial. Se você está lá em Sobral e quer chegar em Fortaleza, você só se cadastra, porque às vezes entram 4.000 pessoas no dia, num dos 5 Sim. prédios da Assembleia. A Assembleia tem muitos serviços, tem 5 anexos, é muita gente, tem muita atividade, tem muito seminário, workshop. Tem dia que tem 4, 5.000 pessoas naquela casa. Uhum. E às vezes formavam filas grandes, isso acabou. Terceiro, nós mudamos, como você disse, o regimento interno, foi um trabalho unânime da casa, para que qualquer parlamentar possa saber o dia que ele sobe à tribuna. A tribuna é o manto sagrado do deputado e da deputada, onde ele denuncia, onde ele fiscaliza, onde ele presta contas, onde ele conversa, dialoga, diz seus projetos. Então, o parlamentar vem do parlar. Então, todo e Uhum. qualquer político gosta de falar. E eu sou daquele tempo, eu estou no segundo mandato apenas, mas eu dormi inúmeras vezes de madrugada na Assembleia, no chão. Sim, Até porque eu sim. fui líder do governador, fui presidente da Comissão de Constituição e Justiça, e a gente tinha que, às vezes, eu rodei na Assembleia 48 horas seguidas, porque você terminava de manhã a sessão plenária, à tarde ia para as comissões temáticas, e aí você ia direto para o Salão Nobre Para esperar para o para dia esperar para o seguinte. dia seguinte, Uhum. porque é por ordem de chegada. Sim. Isso começou 5 da manhã, 3 da manhã, meia-noite. Teve um dia que a gente rodou, 8 horas da noite, já tinha gente da situação da oposição. Isso é desumano, isso é desnecessário, não se admite. Então, nós tivemos uma solução muito tranquila, muito republicana. Eu verifiquei que nós somos 46, o presidente ele tem fala a qualquer tempo, a qualquer hora. Uhum. Terça, quarta e quinta, 15 deputados falam na terça, 15 na quarta, 15 na quinta, 9 no primeiro expediente, que é o expediente mais nobre, reduzimos o tempo de 15 para 10 minutos, para dar 9, Sim. e no segundo expediente, 6 de 10 minutos. Então, e por ordem alfabética.
Então o deputado se prepara, o deputado às vezes está numa audiência em Fortaleza, ou está fazendo uma visita no interior, numa fiscalização, ele sabe que naquele dia, naquele horário, ele tem a fala. E ele tem a faculdade também de ceder a fala para qualquer CD, colega. sim. Então tem sido um sucesso em termos de inscrição, acabou essa problemática que nós tínhamos. E a outra são as sessões às quartas-feiras, porque com o advento da tecnologia, do sistema Zoom, das sessões híbridas, os deputados não se viam, não se conversavam. E é diferente eu estar do seu lado e ter um projeto, uma mensagem do Tribunal de Justiça, ou do Ministério Público, ou da Defensoria, ou do Governo do Estado, ou de um colega, e você trocar, tirar as dúvidas, fazer uma emenda ali aditiva ou impositiva, ou uma emenda de plenário. Então, com essas sessões presenciais nas quartas, a gente tem feito muita emenda de plenário por unanimidade. Uhum. Conversa ali, suspende a sessão 15 minutos, conversa os líderes da situação da oposição, tenta achar no meu termo. E tem sido muito produtivo isso. E linkado a essas mudanças, o senhor também já anunciou reformas para esse ano, né, na Leste. A Leste que completou 190 anos, né, e graças a essa data comemorativa, o senhor também linkou essas reformas. Explica um pouquinho mais para a população como é que vai funcionar, como é que serão essas A mudanças. Assembleia teve um infortúnio, né, um sinistro, há uns 2 anos atrás, que foi aquele incêndio no plenário 13 de maio, né, que é o coração da Assembleia, que é o pulmão da Assembleia. Assim como também o prédio do Tribunal de Justiça, que é da década de 70, teve também um incêndio, né? E nós verificamos, até por avaliações de engenheiros e avaliações do Corpo de Bombeiros, que o prédio principal, que é o edifício Adalto Bezerra, também tem problemas crônicos, até porque ele foi construído na década de 70. Então, a gente tem toda essa tecnologia, essa legislação em relação à internet não existia, a cabos de fibra ótica, cabos magnéticos, a questão dos incêndios, saídas de incêndio, né? A Assembleia ela é um projeto brutalista, é uma arquitetura brutalista muito bonita da década de 70, e ela tem 500 domos de iluminação natural. Esses domos estão fechados, porque ao longo das administrações colocaram lá telha de amianto, que inclusive é cancerígena hoje, que cobre a iluminação natural da Assembleia. A Assembleia tem problemas de infiltrações. Então, nós vamos fazer toda uma reforma estrutural em relação ao telhado, a tirar as cisternas do telhado, que pesa muito, e colocar embaixo, a tirar o telhado de amianto, a voltar à iluminação original, natural da Assembleia, que vai ficar belíssima, a fazer toda a imantação asfáltica em cima, e aí a questão estrutural de internet, de incêndio, de gases, de água, organizar tudo isso. Para além disso, né, para evitar futuros sinistros, futuros incêndios. Para além disso, nós temos um jardim belíssimo ali na Assembleia. A Assembleia está localizada numa artéria de entrada do turista de Fortaleza. A Desembargador Moreira, a continuação da Rua Barbosa, que vai dar no aeroporto. E nós queremos abrir e para ter uma nova área de lazer na cidade. Então, nós vamos colocar ali Praça da Melhor Idade, parquinho infantil, área de ginástica, área pet, uma série de atividades, área para piquenique, uma série de atividades, uma série de praças. Vamos fazer uma galeria das 184 bandeiras, né? Porque a Assembleia é a casa do povo cearense, é a casa dos municípios, cada um se sentir representado, e vai ter uma série de atividades, iluminação cênica, iluminar aquele prédio todo durante o ano todo. Vai ter uma série de trabalhos aí para a população se apropriar e utilizar esse espaço que não é E essa utilizado hoje. obra deve ser entregue até quando? Nós queremos inaugurar essa obra em dezembro desse ano, se Deus quiser. Certo. Então, conclusão completa de todas essas Esse ano. mudanças. Antes de encerrarmos o exercício dessa legislatura, a gente quer inaugurar. Eu queria voltar um pouquinho antes do nosso assunto. O senhor falava sobre a questão de lidar com situação e oposição, né? O senhor foi um dos líderes do governo e por muito tempo foi assim, até assumir a presidência da casa. A oposição da Alesse, ela inclusive recentemente elogiou muito o senhor em um café da oposição, né? Um evento que foi iniciado no ano passado e acabou se sustentando e está até os dias atuais. E a oposição montou um café da oposição justamente na sua sala, né? Na sala da presidência, e lá tiveram vários elogios. para né? tomar um café comigo. Exato. E aí Toda a oposição. Se tornou uma agenda agora, isso, né? isso, Fixa. uma agenda fixa de um grupo. Eu acho isso muito bem-vindo. E aí, a minha pergunta é justamente nesse sentido. Como é que foi para o senhor conseguir equilibrar justamente esses pesos e medidas? Porque é claro que quando o senhor traz a oposição à sua sala, a base pode ficar, de certa forma, também acanhada ou algo do tipo. Como é que foi para o senhor esse momento? Eu acho que o parlamento, ele é o exercício maior da democracia. Nós temos 3 poderes hoje.
no país que são autônomos, independentes, mas o parlamento, o poder legislativo, é o poder mais democrático que existe. É onde a população se faz mais presente. E um presidente de uma Assembleia, um presidente de uma Câmara Municipal, um presidente do Congresso Nacional, ele tem que ser, sobretudo, um magistrado, né? Do deputado mais votado ao deputado menos votado. O deputado ser de direita ou de esquerda ou de centro, situação de oposição, ele está lá legitimamente representado por quem votou nele, dentro das regras do Código Eleitoral Brasileiro. Ele tem que ser respeitado. Nós temos que respeitar o voto parlamentar, a fala do parlamentar, a diretriz partidária, a identidade de matiz ideológica do parlamentar. E a gente aprende também, a gente não sabe tudo. Então, às vezes, eu vejo um problema, uma solução para a educação, para a saúde ou para a segurança de uma forma, e um parlamentar da oposição vê de outra forma. E eu tenho uma contribuição, ele tem outra. Então, ninguém sabe tudo, ninguém é melhor do que ninguém. Então, eu estou costumeiramente exercitando o ato de ouvir. Nós temos que ouvir mais, né? Aprender mais. E nada melhor do que a gente estar costumeiramente conversando, dialogando com a oposição. Todo dia eu converso com um deputado de oposição no Ceará. Uhum. É, Faço isso e aí, isso é muito bom para a democracia. E isso facilita, inclusive, a tramitação, né? Eu, como líder do governo, nós conseguimos algumas façanhas extraordinárias. Nós tínhamos um grande projeto que era a questão da extinção da FUSaúde, né? Que foi um abacaxi, porque Uhum. era uma coisa surreal, dividia o SUS no Ceará, tratava o enfermeiro que tinha 20 anos de serviço público ganhando X, e o enfermeiro como estatutário, e o outro ia ser seletista, ganhando 4 vezes maior, entendeu? Diretores ganhando 25 mil, um jacaré com elefante, algo que ia quebrar orçamentariamente a saúde, né? E houve uma decisão política no início do mandato do governador Elmano, de extinguir e transformar eles em estatutários, com uma regra clara, com o mesmo plano de cargos e salários. E se imaginava que iam ter audiência pública, isso demorar 30, 60, 90 dias, ia ter todo um embate, revolta, pessoas indo na Assembleia, e eu consegui aprovar por unanimidade, em 1 hora e 17 minutos de tramitação, o projeto na casa, conversando e dialogando com a oposição, inclusive atendendo emendas dos deputados de oposição para garantir na lei que a gente estava fazendo o chamamento dos 6 mil servidores. E estão aí, praticamente, o governador a cada 6 meses chama uma leva, já são quase 6 mil servidores chamados da Secretaria de Saúde. Do mesmo modo, eu fiz uma reunião com os 36 sindicatos, não é fácil. Uhum. São 36 sindicatos do Fórum Unificado de Servidores Públicos do Ceará. Nós levamos todo esse fórum para dentro do Palácio para, junto com o governador, assinar o projeto de lei de aumento deles. Do mesmo jeito com o sindicato APEOC. Então, isso é fruto de diálogo, de conversa. É possível construir, sim, ouvindo os diferentes, ouvindo os desiguais e ouvindo o contraditório. e a gente teve mais como a gente pode dizer, mais um episódio desse tipo no ano passado, que foi durante o tarifaço. O Ceará foi um dos primeiros estados a anunciar Fomos o medidas, primeiro né? a aprovar. A aprovar, foi o primeiro, e aí foram 4 medidas que foram solicitadas pelo governador e enviadas à casa e votadas em regime de urgência e aprovado de forma unânime, né? E foi um sucesso. Agora, na mensagem do governador ontem, na Assembleia, nós aumentamos em 60% a exportação dos Estados Unidos, Uhum. dentro do tarifaço. Ou seja, foi tão bem feito. E ouvindo o terceiro setor, o governador chamou o sindicato da FIEC, chamou o sindicato da FAEC, chamou todo o terceiro setor, conversou com as empresas, conversou com os sindicatos, fizemos uma legislação para melhorar. Nós fizemos, apesar da tarifa, nós conseguimos aumentar, gerar mais emprego e renda e aumentar a exportação em pleno tarifaço. Eu acho que pouquíssimos estados conseguiram isso. E até nesse sentido, quão relevante para o senhor é estar nesse posto de presidência à frente de uma situação como esta, que era uma situação delicada, uma situação onde havia muita pressão de muitos setores, eram mais de 19 setores afetados diretamente pela tarifa colocada pelo governo americano, e tudo isso foi contornado com muita agilidade e, claro, muito bem conduzido também, tanto pela situação quanto por oposição. O governador é muito democrata e muito estadista. O Mano foi parlamentar 8 anos. Uhum. O Mano foi deputado, é advogado assim como eu, conhece a legislação, é uma pessoa que advogou para movimentos sociais. Então, ele tem um chamamento muito bom para o diálogo. E sempre ele chama o poder legislativo, ele chama o poder judiciário. Agora mesmo ele criou um conselho de governança em relação à questão da segurança, né? Todo o planejamento estratégico que o governador fez está dando certo. Nós tivemos o janeiro
mais seguro dos últimos 10 anos, com redução de 30% da taxa de homicídio num só mês. Isso é muita coisa. Sinal que todos os investimentos e o planejamento que ele está fazendo para a segurança, que é um problema que não é só do Ceará, é nacional, porque hoje as organizações criminosas são internacionais, né? Com o advento da tecnologia, são bilhões e bilhões que se utilizam em relação a isso, e nós temos que combater de forma única. Mas nós temos feito o nosso trabalho aqui no estado do Ceará. É preciso que a gente tenha uma legislação nacional, que a gente crie um sistema nacional de inteligência, um sistema nacional de segurança pública, que a gente transforme a polícia rodoviária em polícia de fronteira. Se você cometer um crime lá no Rio Grande do Sul e está se escondendo lá em Sobral, que seja uma carteira nacional única de identificação e que qualquer tecnologia de informação de uma câmera de segurança pegue a sua íris do olho e identifique que você tem um mandado de prisão aberto. Nós temos tecnologia para isso, inteligência para isso. Então é preciso que o Congresso Nacional legisle. A gente tem um projeto lá, uma PEC, uma proposta de emenda à Constituição, parada há um ano que trata da segurança pública e o Congresso Nacional não vota. Temos um projeto antifacção que o presidente Lula fez, que está parado já há uns 4, 5 meses. É preciso que o Congresso Nacional pare de se voltar contra o povo e olhe, a população quer legislação que melhore a vida das pessoas, e não PEC de bandidagem, PEC de blindagem, transformando o parlamentar em mais seguro na lei do que qualquer cidadão ou cidadã brasileiro. Em Enquanto relação isso a não acontece, o governador está fazendo seu dever de casa aqui e os números estão melhorando. Em relação à questão, do PL antifacção, tem algo que possa ser replicado aqui a nível estadual? O governador já projeta algo para levar para a Assembleia, enquanto essa situação ainda, engatinha Essas lá legislações são exclusivas do Congresso Nacional, que são leis federais, o Código Uhum. Penal, o Código de Processo Penal é nacional. Então, o Estado não pode legislar, né? É preciso a gente diminuir essa história de audiência de custódia, diminuir a progressão de regime, colocar penas mais duras, inclusive para a questão da ameaça, porque o faccionado ameaça uma testemunha, aí o Uhum. processo não anda. Então, o crime de ameaça em relação a terrorismo, em relação à facção, tem que ser apenado de uma forma diferente. Então, nós precisamos de penas mais duras para permitir que juízes, magistrados, desembargadores, ministros apliquem essas legislações mais duras. Uhum. E as pessoas fiquem efetivamente presas. Agora, o senhor falou elogiou, muito elogioso ao governador Edmundo de Freitas, inclusive foi líder do governo ainda durante 2 anos na atual gestão dele, antes de assumir a presidência. Mas fez isso pelo PDT. E quando mudou de partido, escolheu o PSB. E aí eu pergunto para o senhor, por que não o PT na escolha dessa mudança? E se houve tratativas, o senhor foi sondado por algum outro partido? E se essa mudança, essa escolha pelo PSB, reflete a liderança do senador Cid Gomes? Eu sei ser situação, sei ser oposição. Acho que quando a gente ganha, a gente é situação, quando a gente perde, a gente é oposição. Então, eu votei 2 vezes no Lúcio Alcântara para governador e ganhei no meu município as 2 vezes. E Cid, quando foi governador e reeleito governador, ganhou as 2 vezes no primeiro turno. Então, para você ter que a gente tem uma liderança local e regional bem consolidada, porque doutor Lúcio, mesmo tendo perdido as 2 eleições no primeiro turno, nós ganhamos a eleição 2 vezes do senador, o do hoje senador Cid. Fui eleito prefeito pela oposição. Passei 2 anos como oposição. O então governador Cid Gomes, no meio do seu segundo mandato, nos chamou para uma conversa. Eu e, na época, o meu tio, o deputado federal Vicente Arruda. Nós fomos a fazer uma adesão ao projeto político de melhorias para a Grande. Eu pedi 2 adutoras, porque nós temos 2 açudes lá e nós tínhamos 6 distritos sem água. Na época eram 17 milhões de reais de obra e a gente não deu as 2 adutoras. Nós fizemos um compromisso político em melhoria da qualidade de vida do povo de Grande. E desde então, ele estava no PROS, eu fui para o PROS, fui ser o presidente do partido. Depois a gente foi para o PDT, nós fomos ser o presidente do partido. E ele veio para o PSB e nós vamos acompanhando. Então, é um acompanhamento da liderança do senador Cid Gomes no Partido Progressista. PDT e PSB, em termos de identidade de linha partidária, são programas muito partidários, parecidos do ponto de vista de geração de emprego e renda, oportunidade para quem mais precisa, e focando na educação como um instrumento transformador. Porque a educação inclui, ela transforma, e a educação é o melhor instrumento público para fazer o Brasil um país de desenvolvimento, um país desenvolvido de primeiro mundo. Foi assim na Coreia, no Japão, na Europa, no Canadá, nos Estados Unidos, e vai ser assim no Brasil. E a gente tem feito um dever de casa muito legal aqui no Ceará. Nós temos a melhor educação pública da América Latina. Nós temos 88% das nossas crianças e adolescentes estudando na escola de tempo integral, com 3 refeições diárias, com 3 laboratórios, coisa de primeiro mundo. E o governador está construindo 138 escolas
de tempo integral ao mesmo tempo. É um investimento de 1,7 bilhão, nenhum estado nem de perto tem isso. Uhum. E até o final do ano nós vamos ter 100% das crianças e adolescentes estudando tempo integral. Então, é uma revolução que nós estamos fazendo no estado do Ceará, dando a oportunidade aos cearenses. Fora tudo, hub de cabo submarino, hub no hidrogênio verde, vamos ser um hub de data center, um dos maiores do planeta no estado do Ceará, ITA vindo para cá. Então, são novas oportunidades de profissões do futuro que a gente vai ter aqui para a nossa juventude, e isso me anima muito. Mas em relação à questão do partido, então foi influenciado pelo senador Cid, Nós seguindo dentro da seguindo a linha liderança de do atuação do senador senador. Cid Gomes e em parceria com o governador Elmano e com E o ministro recebeu Camilo. convite para outros partidos, Todo dia eu PT, recebo um. todo dia, Graças a acredito. Deus, Que sinal que o bom, povo isso é gosta muito da bom, gente. é um sinal muito É isso positivo. aí. E ainda nesse quadro, a gente tem aí uma eleição a governador se aproximando e muitas lideranças em jogo, inclusive fala-se de um eventual retorno do ministro Camilo Santana para disputar a eleição. Eu também quero já lançar essa pergunta, como é que o senhor vê esse movimento, acredita que isso vai para frente? Mas como, no caso, conciliar de fato essas grandes lideranças nesse tabuleiro? Porque ainda tem o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes de um lado, a posição do senador Cid é muito clara e muito bem sinalizado para o governador Elmano de Freitas, mas para quem analisa o jogo daqui, entende que talvez muita coisa mude até lá. Como é que o senhor se Ah, coloca nesse meio desse jogo? primeiro, eu vejo as coisas com muita tranquilidade, com muita clareza, com muita transparência. A oposição, ela todo dia faz fake news, isso é do jogo. Ela todo dia muda narrativa, cria narrativa. A única certeza absoluta que nós temos é que o governador Elmano é candidato à reeleição. E eu não tenho dúvida nenhuma que ele será reeleito no primeiro turno, assim como o presidente Lula será reeleito no primeiro turno. Nós temos aí uma pré-candidatura de um candidato da oposição, que é o senador Luiz Eduardo Girão. E nós temos aí o ex-ministro Ciro Gomes dizendo que está com o nome à disposição e que pode estar na chapa majoritária, mas ele não afirma que é pré-candidato a governador ainda, né? Não cabe a nós escolhermos os nossos adversários. Cabe aos nossos adversários escolher disputar uma eleição legítima, democrática, para conosco. Não existe a menor possibilidade do ministro Camilo ser candidato no lugar do governador Elmano. O ministro Camilo vai se compatibilizar porque ele pode ser até vice-presidente no campo do Lula, ele pode ser um dos coordenadores regionais do Nordeste e nacionais da reeleição do presidente Lula. Ele vai andar o Nordeste todo, que é fundamental para a reeleição do presidente Lula, e ele é a maior liderança do estado do Ceará e vai estar mais livre para conduzir e coordenar a campanha de reeleição do governador Elmano. Inclusive, hoje ele já disse isso por mais de uma vez. A oposição fica criando factóides para tentar ver se desconstrói a unidade do nosso lado, não vai fazer. Nós estamos do lado que sempre estivemos. Protagonista do nosso projeto é o senador Cid. O senador Cid fez um governo extraordinário de 8 anos, revolucionou o Ceará, entregou o Ceará muito melhor para 8 anos de Camilo e Isolda, que aperfeiçoaram e foram melhores do que ele. E o Cid é feliz com isso, porque o Cid é um gigante, é um descobridor de talentos, né? Cid foi lá e descobriu o Camilo Santana. E orgulha-se do Camilo ter sido o governador reeleito melhor do Brasil com 80%. Orgulha-se do Camilo ter sido o senador mais votado proporcional do Brasil com 70%. Então, nós temos líderes que conversam, que dialogam, que às vezes divergem, convergem, vai para frente, vai para trás, mas estão sempre unidos em prol do cearense. Nós somos celeiros de políticas públicas positivas dos 9 milhões de cearenses em todas as áreas, para vários governos estaduais, para várias prefeituras municipais no país. Então, isso é uma certeza. Enquanto, do outro lado, nós temos um recall do ex-ministro Ciro, que foi governador, foi 2 vezes ministro, foi 4 vezes candidato a presidente da República, né? Teoricamente, a linha bolsonarista está o apoiando pela clara identificação de um antipetismo. Isso tudo é normal, democrático. Mas o eleitor hoje ele não está preocupado com a eleição. Nós que estamos ou no meio político, ou no meio jornalístico, na nossa bolha de informação, a gente vive a política todo dia. O eleitor está preocupado se nós vamos ter um bom inverno, se ele vai ter o salário no final do mês, se ele vai levar comida e colocar no prato dos filhos dele. É isso que o eleitor está preocupado. E saber se ele vai ter uma cirurgia eletiva, se o transporte escolar está funcionando. Então, o eleitor ainda não identifica várias coisas. Nós não sabemos quem vai ser vice-governador, quem vai ser senador,
quem vai ser senador, quais os partidos vão estar aliados. Há uma tendência enorme do Elmano ter um tempo de TV muito maior do que as candidaturas da oposição. Uhum. Além disso, nós estamos num país polarizado. O presidente Lula, no campo progressista, candidato à reeleição do outro, provavelmente o pré-candidato Flávio Bolsonaro, filho do Bolsonaro, numa candidatura de direita. E o Brasil continua polarizado. Não há meio termo. Então, o eleitor do Lula, ele vota em quem para governador? Ele vota no Elmano. Como é que ele vai votar numa eventual candidatura do Luiz Eduardo Girão, que passa 8 anos chamando o Lula de ladrão? Ou do ex-ministro Ciro, que apesar de ter tido a maior missão da vida dele, foi ser ministro da integração, iniciar o projeto de integração do São Francisco, dado pelo Lula, há 4, 5, 6 anos, fala mal do Lula e do seu governo todo santo dia. Ao mesmo tempo, do outro lado, você tem a candidatura de Flávio Bolsonaro, com Luiz Eduardo Girão representando a direita. E você, hipoteticamente, vamos supor que tenha a pré-candidatura do ex-ministro Ciro Gomes aqui com apoio de parte da direita. Uhum. E você tem 200 outros vídeos nos últimos anos do ex-ministro Ciro esculhambando o ex-presidente Bolsonaro, chamando o atual pré-candidato a presidente Flávio Bolsonaro de ladrão, de rachadinha, de tudo que não presta. O eleitor vai olhar para um lado, vai votar, é humano. Vai olhar para o outro, vai ter a opção do Girão. Então, a tendência natural, como aconteceu, inclusive, nas últimas eleições nacionais, é a possível candidatura do Ciro diminuir, porque nós estamos num mundo polarizado. E ele não vai ter nenhuma candidatura presidencial. Ele quer o apoio do PL, ele quer usar o tempo de TV do PL, mas não quer pedir voto para o Flávio Bolsonaro. Semana passada, algum jornalista do Ceará perguntou, ele disse logo que era uma pergunta desagradável. Então, não tem como fugir a isso. Ele Quando respondeu que não começar a tinha eleição, por que apoiar um candidato nacional exato. de outro partido que não o Quando dele. começar a eleição, o eleitor vai olhar para a eleição, vai ver tudo que o Elmano cumpriu, vai ver os números do Elmano, vai identificar o Elmano no projeto Cid, Camilo, Isolda, Lula, governo progressista, social, que olha para o mais humilde, e vai identificar lá uma coxa de ódio e retalhos das pessoas que há 2, 3 anos atrás, eu estava na inauguração do aeroporto, inclusive eu sou autor do projeto de lei do aeroporto de Sobral, Luciano de Arruda Coelho, primo legítimo do meu pai. Pai do Veveu, que foi prefeito, marido de Isolda, foi governador, sobralense. E eu estava lá do lado do ex-ministro Ciro. Ele discursou Eduardo durante 7 minutos. Eu tenho esse vídeo. Muita gente tem esse vídeo. E ele disse que existe um Ceará antes e depois de Camilo. Que Camilo foi o maior governador de todos os tempos. Um homem reto, probo, humilde, educado, honesto, que revolucionou a política pública de saúde, de educação, de geração de emprego e renda e oportunidade do Ceará. E o Camilo mudou? Não, o Camilo hoje nos orgulha ser o maior ministro da educação de todos os tempos. Mas o senhor acredita que, de fato, Ciro Gomes vai sair como candidato a governador? Cabe a ele escolher, não cabe a O nós senhor tem alguma decidir. aposta? Eu acho que ele é pré-candidato a Ah, governador, acredita que ele é pré-candidato. movido um pouco, ou até um pouco muito, pelo ódio e pelo rancor. Uhum. E até linkando essa pergunta, como o senhor avalia os nomes que estão colocados na mesa? O senhor citou dois, Eduardo Bolsonaro, Girão. perdão, Eduardo Girão e Ciro Gomes, mas também tem outros nomes que podem ser lançados. É o caso de Roberto Cláudio, que inclusive foi Eu seu aliado acho de que o Roberto partido, Cláudio, segundo Capitão o que Wagner, o enfim. próprio ex-ministro Ciro fala, Roberto Cláudio deve ser um possível pré-candidato a vice-governador na Seixal. E Capitão Wagner seria um possível pré-candidato a Senado na Seixal. Uhum. Eu não sei como é que isso, qual é o projeto de poder, de governo coletivo que eles têm, porque são díspares as ideias. O Ciro passou a vida toda falando no campo progressista, falando em fazer com que a gente diminua as desigualdades sociais e regionais. Completamente diferente da linha de ação de um pensamento do Alcides Fernandes, do Capitão Wagner ou do André Fernandes. Agora, quando o senhor fala em seguir o projeto do senador Cid, a gente também entra ali num certo conflito das decisões acerca do Senado, porque o senador Cid tem uma posição, a posição do governador Elmano é indefinida em relação a isso, e eventualmente ali o que diz o ministro Camilo Santana. Então, assim, também Eu não vejo nenhuma como... divergência. O PSB vai estar na construção da chapa, o PSB tem direito a uma vaga na majoritária, o PSB, teoricamente, tem direito a uma vaga no Senado, que é legítima do senador Cid ser candidato à reeleição. O próprio pré-candidato hoje, colocado pelo senador Cid, que é nosso amigo, deputado federal Júnior Mano, diz que se o Cid quiser ser reeleito, ele também apoia. Apoia. Então, há unanimidade no consenso, é uma decisão pessoal
do senador Cid, que todos nós estamos tentando convencê-lo a ser pré-candidato a senador, porque ele é um grande conselheiro do governador Elmano, ele é um grande conselheiro de todos nós, é um grande conselheiro do ministro Camilo, é um homem à frente do seu tempo, é o timoneiro desse projeto, e que ele seja candidato a senador. Se ele, por decisão pessoal, não for candidato a senador, nós temos hoje a pré-candidatura do deputado Júnior Mano, enfim, nós vamos estar dentro do arco de alianças e vamos negociar isso politicamente, junto com outros partidos, como nós temos aí no MDB, uma pré-candidatura a senador do nosso querido ex-presidente do Congresso, Eunice Oliveira, Aham. como nós temos dentro do PT até uma discussão de uma pré-candidatura do líder do governo, deputado Guimarães, como nós temos aí uma pré-candidatura a senador do presidente republicano, Chico Feitosa, como nós temos uma pretensão legítima do PSD, liderado por Domingos Filho, de ter uma vaga na majoritária, como se a gente trouxer a União Progressista para cá, que tem um maior tempo de TV, existe uma possibilidade de uma colocação na chapa da União Progressista, e isso tudo é Na figura do legítimo. Moses. Na figura do Moses, isso é Aham. legítimo. Isso foi conversado, inclusive, com o senador Cid, Mas, que de fato, aqueceu como o e senhor que entende a falou, diferença de uma questão municipal de uma questão estadual. mas como o senhor bem colocou, são muitos atores e só 2 vagas. Mas são 3 vagas, né? Sim, Fora as 4 fora, vagas de tá, de suplência. suplência. Mas, graças a Deus, sinal que nós estamos muito bem, que nós temos vários partidos e várias grandes lideranças que desejam estar na chapa do governador Elmano. Uhum. E até aproveitando esse gancho, a gente está falando aqui de outras figuras políticas, mas trazendo para a figura que está à nossa frente. Romeu Aldigueri, deputado estadual, encerra o seu mandato em dezembro, mas as eleições são em outubro, ou seja, antes. O senhor já definiu qual vai ser o seu posicionamento? O senhor vai continuar buscando a continuidade na Alesse? O senhor pretende buscar um cargo como deputado federal? Como é que tem sido a sua Nosso articulação mandato se encerra política? 31 de janeiro de 27. Né? Os mandatos de Sim, sim. governadores e prefeitos é que se encerram agora, dia 4 de Isso, janeiro, né? Mudou isso. a legislação. Nós temos líderes. Então, nós temos hoje o governador Elmano Mendes Camilo, o senador Cid Gomes, nos chamando para uma pré-candidatura a deputado federal pelo PSB. Nós estamos com muita humildade, tranquilidade, resiliência, andando no Ceará e construindo essa pré-candidatura. Ao mesmo tempo, até por uma questão, cada vez mais é importante o protagonismo feminino e a mulher entrar na política, lugar de mulher onde ela quiser. E nós temos aí um chamamento também dos nossos líderes de uma pré-candidatura da primeira-dama da Assembleia, Tainá Marinho, a deputada estadual. Então, nós estamos construindo isso dentro do arco de alianças nessas nossas 2 pré-candidaturas. Perfeito. Perfeito. E aí, assim, dentro desse ponto também, a gente aproveita para falar sobre legislativo e executivo. O senhor já esteve como executivo, está agora como legislativo. Como é que fica para o senhor o seguinte: os últimos presidentes da Alesse, os últimos 3, né, estão hoje no executivo. Foi assim com Roberto Cláudio, foi prefeito de Fortaleza, José Sarto também prefeito de Fortaleza, e agora Evandro Leitão também prefeito de Fortaleza. O senhor pensa em voltar ao executivo? Existe algum tipo O de futuro a objetivo, Deus plano? pertence. Eu costumo dizer sempre, o projeto coletivo está acima do individual. Né? Então, sempre que a gente for ser chamado pelos nossos líderes, nós vamos conversar, nós vamos sentar, nós vamos dialogar. Eu acho que a gente tem ainda muitas ideias, muitas inovações. Eu tenho certeza que há uma necessidade grande hoje no país de uma oxigenação, de uma renovação do Congresso Nacional. É muito importante, a população pede isso, a população foi às ruas por várias vezes no ano passado, Uhum. atrás de mudar o Congresso Nacional. Então, a priori, a não ser que haja uma mudança do chamamento dos líderes, nós vamos estar, nos próximos 4 anos, se Deus quiser, representando o Ceará e orgulhando o Ceará no Congresso Nacional. Perfeito. Perfeito. E aí, Duda, a gente já está encaminhando para o final do Passou, nosso foi rápido. podcast. Quando a conversa é boa, Quando a conversa é boa. flui mais rápido, realmente. Mas, deputado, a gente deixa o espaço para que o senhor possa deixar uma mensagem para o povo cearense, o senhor que fala pela Casa do Povo, que é a nossa Alesse, a Assembleia Legislativa, sobre esse ano de trabalho, né? Mais um ano muito árduo, de muitos desafios, não há dúvidas sobre isso, mas claro que mais uma vez a Alesse se coloca à disposição e ao trabalho da população cearense. Primeiro, agradecer o convite de vocês, dizer que é muito bom, foi rápido, sinal que foi bastante produtivo, e dizer da nossa satisfação de estarmos aqui prestando contas do nosso mandato e que a população conheça, exercite a política.
A política é o melhor instrumento ainda para se fazer o bem sem olhar quem. E é importante que a gente tenha cada vez mais a juventude na política, homens e mulheres de bem que queiram servir, que queiram interagir, que queiram, através da política, fazer o bem, fazer o Ceará crescer e se desenvolver. É isso que nós queremos, melhorar a vida de quem mais precisa. O Ceará faz isso, nós estamos batendo recorde de investimentos, tivemos o maior crescimento da história, 6,9%, batemos aí 4,7 bilhões de reais de investimento. O governador está construindo 138 escolas, 3 hospitais regionais, batendo recorde de cirurgias. Nós temos a melhor educação pública do Brasil, nós temos o melhor sistema de descentralização da saúde pública do país, com os consórcios regionais, com os CELS, as policlínicas, levando especialidade mais perto das cidades. Nós temos a melhor política pública de mulheres do Brasil. Casa da Mulher Cearense referenciou a Casa da Mulher Brasileira. O melhor programa de direitos humanos do Brasil é da Assembleia, né? A ministra de Direitos Humanos esteve aqui no passado para referenciar esse projeto, vai voltar agora em fevereiro. Então, o Ceará pratica muita política pública exitosa. E eu acredito que o melhor do Ceará é o cearense. Eu costumo dizer, nós somos o estado mais semiárido do Brasil. Nós temos 94% do nosso estado cristalino. A gente não tem a Mata Atlântica, que termina no Rio Grande do Norte, ou começa no Rio Grande do Norte até o Rio Grande do Sul. Nós não temos o Cerrado do oeste da Bahia, do sul do Maranhão, do Piauí, ou do Mato Piba, terras agriculturáveis com soja, algodão, milho. Nós temos o cearense. O cearense é capaz, é resiliente, é bravo, é corajoso, e a gente tem tido no estado do Ceará, nos últimos anos, grandes governos republicanos e estadistas que orgulham esse estado e que praticam políticas públicas exitosas e que trazem para cá grandes investimentos. Ano passado, nós trouxemos para cá a primeira fábrica de automóveis da história do Ceará. Eu me lembro quando eu fui à China com o governador, as pessoas brincavam, faziam memes. E está aí produzindo 2 carros, vai vir outras fábricas agora esse ano. Nós estamos trazendo para cá o maior data center do planeta. Nós temos um hub de data center hoje. Só esse data center gerará 9 mil empregos diretos. Nós temos a maior obra civil hoje, linear, de engenharia do Brasil, é no Ceará, que é a Transnordestina, que vai revolucionar o agronegócio do estado. Então, tem muita coisa boa acontecendo no nosso estado. Batemos recorde de turismo. Nunca se cresceu tanto a indústria do turismo no país e no estado do Ceará, e abrindo cada vez novos horizontes. Então, são notícias alvissareiras, eu acredito que a gente está no caminho certo. Perfeito. No episódio de hoje, a gente conversou com o presidente da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará, Romeu Aldigueri, eu, Pedro Breno, estive ao lado de Eduarda Pessoa. Eduarda, muito obrigado Eu por que participar agradeço. conosco. Até uma próxima. E claro, você que continua por aqui ligado no nosso canal, olha, se inscreve, deixa o seu like, tá? Compartilha esse conteúdo também com as pessoas. E claro, continua seguindo todos os conteúdos publicados pela Urb News. Um grande abraço a todos vocês e até a próxima.